À 1h36 da manhã de 16 de outubro de 1946, um homem alto, com o rosto marcado por cicatrizes, entrou pela porta da câmara de execução da prisão de Nuremberg. Usava um casaco por baixo de um casaco azul de abotoamento duplo. Olhou para a sala com aquela expressão que as testemunhas presentes descreveram como uma frieza quase animal. Lambeu os lábios, o único sinal do que parecia ser nervosismo, e subiu a forca com passo firme. Era Ernst Kaltenbrunner, 43 anos, SS Obergruppenführer, chefe do Gabinete Central de Segurança do Reich, o oficial da SS de mais alta patente a comparecer perante o Tribunal Militar Internacional no primeiro julgamento de Nuremberg e, desde aquela manhã cedo, o último a ser executado naquela noite historicamente marcante. As suas últimas palavras foram: "Amei o meu povo alemão e a minha pátria com o meu coração. Cumpri o meu dever segundo as leis do meu povo e lamento que desta vez o meu povo tenha sido liderado por homens que não eram soldados e que tenham sido cometidos crimes dos quais eu não tinha conhecimento. Alemanha, boa sorte." Dito isto, o carrasco John C. Woods acionou a porta secreta. O corpo de Kaltenbrunner foi posteriormente cremado no cemitério do Leste, em Munique, e as suas cinzas espalhadas num afluente do rio Isar. Não há sepultura. Não há lápide. A maquinaria da história garantiu que não houvesse ponto de peregrinação para futuros admiradores. A intenção era exatamente essa, dissolução completa. Mas por trás desse homem havia uma família, uma esposa, 3 filhos legítimos, um amante, 2 gêmeos nascidos apenas meses antes da derrota do Reich, irmãos com os seus próprios ficheiros na SS, um sobrinho que décadas depois apareceria diante das câmaras com informações sobre um tesouro nazi submerso num lago alpino. O que aconteceu a todos eles? Como sobreviveram ao colapso de um apelido que se tornara sinônimo de terror? Esta é a história dos Kaltenbrunners após a forca. O julgamento de Nuremberg terminou a 16 de outubro de 1946, com a execução de 10 dos 12 condenados à morte. Hermann Göring tinha se suicidado com uma cápsula de cianeto algumas horas antes. Martin Bormann, condenado à revelia, nunca foi encontrado vivo. Os restantes executados foram transportados em caminhões americanos para o crematório de Munique nas primeiras horas do mesmo dia. O protocolo de cremação conjunta e dispersão das cinzas foi deliberado. Juízes e militares aliados queriam eliminar qualquer possibilidade de os corpos se tornarem relíquias ou as suas sepulturas em locais de culto nazis. O resultado foi que as famílias dos executados nem sequer tinham um lugar para lamentar. É a partir desse momento que começa a segunda história, a menos narrada, a daqueles que ficaram para trás. Esposas que se tornaram viúvas de criminosos de guerra, filhos órfãos de pais executados, amantes com filhos ilegítimos no comando numa Europa em ruínas, irmãos e sobrinhos que tinham o mesmo apelido infame. No caso dos Kaltenbrunners, esta segunda história tem características próprias e é parcialmente obscura, sendo reconstruída apenas com fragmentos dispersos em arquivos de diferentes países, fóruns especializados e registros acadêmicos de um único biógrafo sério. O homem e a sua família, antes de 1945. Ernst nasceu a 4 de outubro de 1903 em Ried im Innkreis, no norte da Áustria, a poucos quilômetros de Braunau am Inn, a mesma cidade onde Hitler nasceu. A região exalava um intenso nacionalismo pan-germânico que permeava a família Kaltenbrunner desde as suas raízes. O seu pai, Hugo Kaltenbrunner, era advogado, e a sua família tinha fama de ser anticlerical e entusiasta da união da Áustria com a Alemanha. Gerações anteriores tinham sido camponeses e fabricantes de foices, como o próprio Ernesto descreveu no seu testemunho em Nuremberg. Hugo representou o salto para a classe profissional e tornou-se um advogado notável na região. A tradição jurídica familiar era, portanto, uma linha contínua, dos camponeses aos advogados, dos advogados aos nazis, dos nazis aos executados. Ernst estudou Direito na Universidade de Graz, onde obteve o doutoramento em 1926. Durante os anos universitários, foi membro ativo de uma Burschenschaft, uma associação estudantil nacionalista. Porta-voz da sua Burschenschaft
e participante em manifestações anticlericais e antimarxistas, Kaltenbrunner construiu uma identidade política antes mesmo de ter uma carreira profissional. Antes de se tornar o homem mais temido da SS, tinha sido advogado a exercer em Linz, representando gratuitamente os seus companheiros nazis em tribunal. A sua licença profissional foi revogada pelas suas atividades políticas em 1934, acelerando paradoxalmente o seu compromisso a tempo inteiro com o partido e as SS. Nesse ambiente familiar, os seus dois irmãos mais novos, Werner Kaltenbrunner e Roland Kaltenbrunner, seguiram trajetórias semelhantes. Werner, nascido a 26 de julho de 1905, tornou-se também advogado, exerceu advocacia em Vöcklabruck e foi membro da SS com o número 487.762, ascendendo ao posto de Untersturmführer. Roland, nascido a 2 de janeiro de 1910 em Raab, tornou-se secretário do comércio do Gau Oberdonau do NSDAP em Linz e ascendeu ao posto de SS Obersturmführer. Era, em suma, uma família de advogados totalmente integrada no aparelho do partido nazi, não apenas Ernst. O nazismo não era uma afiliação oportunista para os Kaltenbrunners, era o ambiente em que respiravam. Nenhum dos dois irmãos mais novos alcançou posições de influência real dentro do Reich, mas ambos estavam suficientemente comprometidos para que o fim da guerra os colocasse no campo daqueles que tiveram de passar pelo processo de desnazificação. A 14 de janeiro de 1934, Ernst casou-se com Elisabeth Eder, nascida a 20 de outubro de 1908 em Linz, conhecida por todos como Liesl. Foi também membro do NSDAP, com o número de partido 301490, e pertencia à NS Frauenschaft, a organização feminina nazi. Era filha de um lojista e não pertencia a nenhuma classe particularmente poderosa, mas estava ideologicamente alinhada com o marido. Juntos tiveram 3 filhos. Hans-Jörg, nascido a 28 de fevereiro de 1935, Gertrude, nascida a 25 de julho de 1937, e Bárbara, nascida em 1944. O nascimento de Bárbara em 1944 merece reflexão. Foi o ano dos desembarques na Normandia, da tentativa falhada de assassinato a Hitler a 20 de julho, do avanço soviético pelo leste. Enquanto Ernst Kaltenbrunner supervisionava a partir de Berlim, o aparelho que processava o extermínio em massa e dirigia as investigações sobre os envolvidos na tentativa de assassinato de Hitler, com consequências de tortura e execuções que atingiram centenas de pessoas, a sua esposa estava grávida até ao fim na Áustria. A vida doméstica cotidiana e a maquinaria do horror coexistiam no mesmo sistema familiar de uma forma quase impossível para qualquer observador externo assimilar. A família Kaltenbrunner vivia em Strobel, uma cidade junto ao lago Wolfgangsee, no Salzkammergut austríaco. Ernst passou longos períodos em Berlim a cumprir as suas funções à frente da RSHA, mas a zona de Salzkammergut era a sua âncora pessoal. Conhecia bem a região dos Alpes austríacos e as localidades da região, o que explica em parte por que escolheu Altaussee como seu último refúgio quando o Reich colapsou. Era território familiar para ele no sentido mais literal. Entretanto, de 1943 até ao fim da guerra, Ernst manteve uma relação estável com a sua amante, a condessa Gisela von Westarp, cujo nome completo era Gisela Margarete Wilhelmine Gräfin von Westarp, nascida a 27 de junho de 1920 em Wittenberg an der Elbe. Era uma jovem loira de olhos azuis, 23 anos mais nova que Kaltenbrunner, proveniente de uma família aristocrática prussiana. O seu pai era Albrecht Berengar Graf von Westarp e a sua família tinha raízes na nobreza da Prússia Oriental. Gisela tinha trabalhado no quartel-general de Himmler, em Berlim, onde conheceu o general da SS. Foi casada com Paul Wolff, um oficial da Wehrmacht nascido na Bélgica de pai alemão, que morreu em combate na Tunísia a 7 de abril de 1943. Desse casamento anterior já tinha um filho, Jens Wolff, nascido a 4 de junho de 1940, que faleceu a 27 de setembro de 2013.
A relação com Kaltenbrunner começou enquanto Paul Wolff ainda estava vivo na linha da frente, acrescentando uma camada extra de complexidade moral à história. A 15 de março de 1945, nas últimas semanas da guerra, Gisela deu à luz gêmeos, Ursula e Wolfgang, em circunstâncias que ela própria mais tarde descreveu com uma mistura de orgulho e amargura. As crianças nasceram no estábulo da propriedade do príncipe Hohenlohe, em Altaussee, nos Alpes austríacos, porque o príncipe lhes tinha dado alojamento quando chegaram nos caóticos últimos dias do conflito. Gisela escreveu à mãe que dar à luz num estábulo a tornava quase merecedora da Cruz da Mãe, uma referência irônica à condecoração nazi atribuída às mulheres alemãs por procriarem abundantemente para o Reich. A própria Gisela apontou sarcasticamente que a senhora Kaltenbrunner, a legítima esposa, demorou 12 anos a ter 3 filhos, enquanto ela os tinha tido em 2 anos. Os gêmeos vieram ao mundo num curral alpino enquanto o Exército Vermelho esmagava Berlim. Quando ficou claro que o colapso do Reich era inevitável, Kaltenbrunner transferiu o seu quartel-general de Berlim para Altaussee, uma pequena aldeia montanhosa no Salzkammergut austríaco. A região foi concebida como parte do mítico Festung Alpino, o último bastião onde o alto comando nazi teoricamente resistiria. Na prática, a fortaleza nunca existiu propriamente dita. Era uma ilusão de propaganda desmontada em poucos dias. Auserland, que normalmente albergava cerca de 18 mil habitantes, foi sobrecarregada no final da guerra com cerca de 80 mil pessoas. Nazis em fuga, as suas famílias, governos colaboracionistas na Europa de Leste, documentos classificados e, segundo todas as evidências disponíveis, toneladas de metais preciosos e objetos saqueados. Kaltenbrunner estabeleceu a sua sede em Villa Carey, uma propriedade nas imediações de Altaussee, que historicamente pertenceu à família Carey, antepassados do futuro secretário de Estado dos EUA, John Kerry. Um detalhe daqueles que a história produz com certa indiferença à ironia. Ao seu lado operavam vários colaboradores da RSHA, incluindo o seu assessor Arthur Scheidler e Wilhelm Höttl, chefe da inteligência estrangeira. Werner Goetsch, o ideólogo da RSHA, também esteve ativo na área. Todos eles viriam a tornar-se presas do CIC americano nos dias seguintes. Nesse último período, Kaltenbrunner tinha grandes quantidades de ouro, moeda e objetos de valor enterrados nas imediações da região. Um inventário assinado pelo SS General Fröhling falava de 15 mil milhões de marcos em ouro, 200 milhões de dólares americanos, notas falsas em libras esterlinas, com as suas placas de impressão e outros materiais valiosos. No final da guerra, foi encontrada uma caixa contendo 60 quilos de ouro nazi no jardim da vila onde Kaltenbrunner residia. No inverno de 1945, vários meses após a derrota, começaram a aparecer moedas de ouro em diferentes jardins da região. A magnitude exata do tesouro transportado nunca pôde ser estabelecida com exatidão, porque os documentos da RSHA que permitiriam a sua reconstrução ou não foram encontrados ou não foram capturados. A 9 de maio de 1945, o sargento Robert E. Matson, do Corpo de Contra-Inteligência do Exército dos EUA, iniciou a busca sistemática por Kaltenbrunner. Matson era o chefe do destacamento CIC da 80ª Divisão de Infantaria do Terceiro Exército. Juntamente com o seu intérprete Sidney Bruskin, construiu uma rede de informadores através do movimento de resistência austríaco, o Freiheitsbewegung. Foi primeiro para Strobel, onde a sua esposa Elisabeth vivia com os filhos. Encontrou a vila, revistou-a, tirou uma fotografia do interior da casa, que foi a primeira imagem real de Kaltenbrunner que os aliados tinham, e depois deteve Elisabeth para interrogatório. A esposa não revelou o paradeiro do marido. Foi levado para o quartel-general da 80ª Divisão. Entretanto, a amante Gisela vivia com os gêmeos recém-nascidos noutra vivenda em Altaussee. A busca estendeu-se às montanhas. A 11 de maio chegaram informações através dos contactos da resistência. Kaltenbrunner estava escondido numa cabana de caça em alta altitude no Totesgebirge, nas Montanhas Mortas. Nas primeiras horas da manhã de 12 a 13 de maio, Matson, Bruskin e um grupo de soldados de infantaria, acompanhados por 4 guias austríacos, antigos soldados da Wehrmacht que conheciam o terreno,
Partiram numa marcha noturna de 5 horas através de 20 a 30 metros de neve nas encostas geladas. A travessia foi árdua. Árvores abatidas por avalanches bloqueavam o caminho. A ponte sobre o riacho Stammern tinha sido arrastada pelas cheias da primavera. Antes de partir, Mattsson enviou a Kaltenbrunner uma nota escrita pela própria Gisela von Westarp. Pediu-lhe que se entregasse aos cuidados dos americanos antes que os soviéticos o encontrassem. Ao amanhecer de 13 de maio, Mattsson aproximou-se sozinho da cabana e bateu à porta. Um homem que não era Kaltenbrunner, com cerca de 35 anos e aparência dura, abriu a porta. Mattsson entregou-lhe o bilhete de Gisela. O estranho leu-a e disse que não conhecia ninguém chamado Kaltenbrunner, que era apenas um viajante de passagem a caminho de Bad Ischl. Nesse momento, olhou por cima do ombro de Mattsson e viu os guias austríacos a subir a encosta com os seus rifles presos. Voltou para dentro da cabana e tirou um revólver das calças penduradas junto à cama. Mattsson mudou-se para o lado oeste da cabana. Os guias pararam alarmados. Mas 10 minutos depois, a porta abriu-se novamente. Kaltenbrunner, o seu assistente Scheidler e 2 guardas da SS saíram de mãos no ar. O homem mais poderoso que restava na SS após a morte de Himmler estava sob custódia. No caminho para Alt-Aussee, ocorreu o episódio que foi imortalizado nos arquivos do USHMM através do testemunho posterior de Mattsson. Quando o grupo passou em frente à vivenda onde Gisela e a esposa de Scheidler, a mulher chamada Iris Scheidler, estavam hospedadas, ambas as mulheres irromperam da multidão e correram para abraçar os respectivos homens. O gesto de Gisela, que chamou Kaltenbrunner pelo nome e o abraçou, acabou por confirmar a identidade do detido perante quaisquer dúvidas possíveis. Os líderes e as tropas sabiam com certeza que tinham o homem certo. Uma nota da CPIRA sobre a detenção indica que os soldados americanos já estavam convencidos da identificação, mas que a ação espontânea da amante eliminou toda a ambiguidade. O reconhecimento afetuoso foi, ironicamente, o toque final de morte. Gisela, que tinha trazido seus filhos ao mundo num estábulo alpino para estar perto do seu amante nos últimos dias do Reich, entregou-o inadvertidamente à justiça com um abraço, à família durante o processo. O julgamento contra os principais criminosos de guerra nazis começou a 20 de novembro de 1945. Kaltenbrunner esteve entre os 24 arguidos originais, mas a sua audiência foi adiada por semanas porque sofreu 2 hemorragias cerebrais nos primeiros dias do julgamento. Foi transferido para um hospital militar. Os outros arguidos, que já o tratavam friamente desde o inizar, nem sequer estenderam as mãos quando o viram regressar ao banco dos réus. Quando tentou cumprimentar alguns colegas, a repulsa era evidente. O seu próprio advogado de defesa, deliberadamente e com óbvia ostentação, desviou o olhar quando Kaltenbrunner lhe estendeu a mão. Ele era o pária do pária do pária. A razão para este isolamento entre os próprios arguidos era multifacetada. Por um lado, Kaltenbrunner representava da forma mais direta o aparelho do terror, a Gestapo, os campos, os assassinatos em massa. Outros arguidos poderiam construir defesas mais elaboradas com base na distância de comando ou na natureza político-diplomática das suas posições. Kaltenbrunner não podia. A sua posição era inequívoca. Era o chefe da maquinaria de extermínio. Por outro lado, a sua relação pessoal com os outros hierarcas tinha sido tensa durante a guerra. Até Himmler, segundo alguns relatos, temia-o devido à sua volatilidade e brutalidade direta. Walter Schellenberg, chefe da inteligência externa da SS, descreveu-o no seu testemunho como um gigante físico, um paranoico, um assassino e um alcoólico. Enquanto o processo decorria em Nuremberg, Elisabeth Kaltenbrunner permaneceu na Áustria com os seus 3 filhos. Hans-Jörg tinha 10 anos quando começaram os julgamentos. A Gertrude tinha 8 anos. A pequena Bárbara mal tinha feito 1 ano. Durante os meses do processo, foram sujeitos ao processo de desnazificação que as autoridades aliadas aplicaram na zona de ocupação americana da Áustria. A situação material era precária, o apelido era um fardo, os bens dos hierarcas nazis eram confiscados ou contestados, e a simples sobrevivência diária durante os anos de fome do pós-guerra era uma tarefa que consumia todas as energias.
A RSHA, cujo chefe supervisionou a expropriação de propriedades a milhões de judeus e deportados, deixou a sua própria família sem bens recuperáveis após a queda do Reich. A estratégia defensiva de Kaltenbrunner durante o julgamento foi negar qualquer responsabilidade direta. Alegou que as ordens com a sua assinatura tinham sido carimbadas pelos seus assessores sem o seu conhecimento, que a sua posição era nominal e que o verdadeiro poder era exercido por Himmler. Disse ao tribunal: "Não me sinto culpado de qualquer crime de guerra. Cumpri o meu dever como órgão de inteligência e recuso-me a servir como substituto de Himmler." Ao psiquiatra americano Leon Goldenson, que o entrevistou regularmente na cela durante vários meses, disse: "Consideram-me mais um Himmler. Não estou. Os jornais retratam-me como um criminoso. Nunca matei ninguém." Noutra sessão, com o mesmo entrevistador, acrescentou: "Não sou o tipo difícil e rude que o público provavelmente imagina por causa de todas as atrocidades cometidas sob o comando de Himmler, das quais sou totalmente inocente. Fui bem tratado aqui e acho que percebes que sou um homem razoável." O tribunal não ficou convencido. As provas documentais eram esmagadoras, ordens assinadas por Kaltenbrunner sobre deportações, execuções e o funcionamento do sistema de campos de concentração. O testemunho espanhol Francisco Boix, fotógrafo sobrevivente do campo de Mauthausen, apresentou fotografias em Nuremberg mostrando Kaltenbrunner a visitar o campo na companhia do major Franz Siereis e de Heinrich Himmler, com o comandante a apontar para as instalações enquanto o visitante observava. Nessas imagens, Kaltenbrunner assistia a demonstrações dos métodos de execução do campo. A 30 de setembro de 1946, o tribunal considerou-o inocente apenas da acusação de conspiração contra a paz, mas também culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No dia seguinte, foi condenado à morte por enforcamento. Nos seus últimos dias na prisão de Nuremberg, Kaltenbrunner foi visitado por 2 capelães militares do exército americano. Antes deles, reconheceu formalmente a paternidade dos gêmeos com Gisela von Westar. A revista alemã Der Spiegel publicou uma breve menção ao evento anos depois, segundo a qual, neste reconhecimento perante os capelães, Kaltenbrunner agiu com a consciência de alguém que sabe que não sobreviverá e quer deixar pelo menos essa questão resolvida. O reconhecimento da paternidade teve consequências práticas. Significava o reconhecimento legal de Ursula e Wolfgang como seus filhos, com tudo o que isso implicava para uma eventual pensão ou herança, embora na prática os bens da pessoa executada fossem mínimos. Uma carta que escreveu da prisão à sua família pouco antes da execução deixou pouca esperança material. Nele escreveu: "O meu destino está nas mãos de Deus. Fico feliz por nunca ter sido separado dele. Não consigo acreditar que serei responsabilizado pelos erros dos nossos líderes, porque no curto tempo da minha atividade procurei manter uma atitude razoável, tanto interna como externa. Deviam ter prestado mais atenção às minhas palavras. Não temos propriedades de valor. Talvez o único recurso para ti seja a minha pequena coleção de selos." A ironia dessa frase, escrita pelo homem que supervisionou o transporte de milhões em ouro e joias roubadas às suas vítimas de Berlim para os Alpes, é uma daquelas que a história produz sem necessidade de elaboração literária. Após a execução, Elisabeth Kaltenbrunner ficou sozinha com os seus 3 filhos na Áustria do pós-guerra. Era viúva de um homem condenado e executado como criminoso de guerra pelo tribunal mais solene que o mundo alguma vez conhecera. O seu próprio percurso como membro do Partido Nazi e da NS-Frauenschaft expôs-a ao processo de desnazificação. Os registros disponíveis não documentam um julgamento específico contra ela, mas o processo de purga na zona de ocupação americana da Áustria foi aplicado a todos os membros do partido, com graus variados de severidade dependendo do posto e do tipo de participação. A desnazificação na Áustria tinha as suas próprias características e, em muitos aspectos, era mais permissiva do que na Alemanha. O governo austríaco construiu rapidamente a narrativa da Áustria como a primeira vítima do nazismo, o que tendia a minimizar a responsabilidade coletiva e facilitar a reintegração dos antigos nazis na vida civil. Esta narrativa era parcialmente válida. O Anschluss de 1938 foi, na prática, uma imposição alemã.
mas ignorou convenientemente que uma percentagem significativa dos austríacos tinha sido participantes entusiastas no projeto nazi, que 8% da população austríaca era membro do partido e que austríacos como Kaltenbrunner, Eichmann, Odilo Globoknik e outros tinham sido executores centrais do Holocausto. A Lei de Amnistia de 1948 reabilitou a maioria dos pequenos nazis. Para Elisabeth Kaltenbrunner, cuja filiação era relativamente menor comparada com a do marido, a reintegração era possível, mas não isenta de estigma social. Detalhes concretos da vida de Elisabeth após 1946 são escassos nos registros históricos disponíveis, refletindo uma característica comum a muitas famílias de criminosos de guerra: o silêncio como estratégia de sobrevivência. O que se sabe com certeza é que os seus filhos foram criados na Áustria e que o mais velho deles, Hans-Jörg, seguiu os passos do pai e do avô paterno como advogado. Hans-Jörg Kaltenbrunner, o único filho entre os 3 filhos legítimos, nasceu a 28 de fevereiro de 1935. Tinha 11 anos quando o pai foi executado. Cresceu na Áustria durante o período de ocupação e reconstrução aliada. Apesar do peso do apelido, obteve um doutoramento em Direito e exerceu como advogado. O historiador Peter Black, que fez a sua tese de doutoramento na Universidade de Colômbia em 1981 sobre Kaltenbrunner e se tornou o principal biógrafo acadêmico do executado, entrevistou Hans-Jörg por volta de 1977. Estas entrevistas, gravadas em cassetes de 90 minutos no total, estão depositadas nos arquivos do Museu do Holocausto dos Estados Unidos. Nos fóruns especializados da história da Segunda Guerra Mundial, existe um texto de homenagem póstumo escrito pelo Clube de Xadrez de Grammastetten, Áustria, que ilumina aspectos da personalidade de Hans-Jörg com detalhes únicos. Foi o fundador e presidente honorário do clube, um poliglota que dominava o inglês e o latim de Oxford com precisão e, através de torneios internacionais de xadrez, conheceu personalidades proeminentes. A entrada mais marcante da homenagem menciona que Bobby Fischer, o campeão mundial de xadrez, visitou Grammastetten a 25 de setembro de 1999 e lhe mostrou pessoalmente o jogo que lhe tinha dado o título mundial. O texto descreve-o como um cosmopolita altamente instruído que teve uma juventude difícil. A expressão juventude dura nesse contexto tem um peso específico que o obituário do clube não detalha, mas que qualquer leitor pode inferir. Crescer com o apelido Kaltenbrunner, na Áustria do pós-guerra, foi navegar por um campo minado social que combinava estigma externo com o que devia ter sido uma intensa busca interior pela autoidentidade. Hans-Jörg exerceu advocacia durante décadas, foi patrono de atividades culturais locais, incluindo o clube de xadrez, e faleceu a 31 de dezembro de 2007, último dia do ano, de ataque cardíaco durante uma reunião de negócios em Budapeste. A circunstância de morrer no estrangeiro durante uma viagem de trabalho tem algo coerente com o perfil de um homem que construiu a sua vida com mobilidade intelectual e ligação internacional como mecanismo de fuga da geografia de origem. Não há registro público das suas declarações sobre o pai. As 2 filhas, Gertrude, nascida em 1937, e Bárbara, nascida em 1944, mantinham um perfil ainda mais discreto. Não existem registros públicos significativos sobre as suas vidas. No Fórum de História do Eixo, várias publicações das décadas de 2000 e 2010 mencionam investigadores à procura de informações sobre os filhos e netos de Kaltenbrunner. Uma mensagem de 2012 de alguém que afirma ser parente de uma das filhas diz simplesmente: "Sou parente dele através de uma das 3 filhas", sem dar mais detalhes. Outra mensagem mais antiga, de investigadores que afirmavam ter informações muito explosivas sobre netos antes de a publicarem, nunca resultou em qualquer publicação verificável. Estes fragmentos sugerem que a descendência existe e continua na 2ª e 3ª gerações, mas que ele tomou a decisão coletiva de manter o máximo de discricionariedade possível. O padrão de silêncio das filhas Kaltenbrunner contrasta com casos como o de Niklas Frank, filho do governador-geral Hans Frank, também executado em Nuremberg, que publicou em 1987 uma devastadora denúncia dos crimes do pai e continua a fazê-lo publicamente até hoje.
A escolha do silêncio não implica necessariamente a ausência de um processo interno de elaboração do passado, mas uma avaliação diferente do custo-benefício de falar. Em ambientes pequenos no centro da Áustria, onde o apelido Kaltenbrunner é tão reconhecível como seria em qualquer outro lugar, a discrição é a única armadura disponível. O amante, os gêmeos e os irmãos. A situação de Gisela von Westarp no final da guerra era em vários aspectos mais complicada do que a da esposa legítima. Era uma condessa prussiana de 24 anos, viúva de guerra, com 3 filhos ao seu cuidado. O mais velho, Jens Wolf, do seu casamento com Paul Wolf, e os gêmeos Ursula e Wolfgang Kaltenbrunner, com apenas algumas semanas, quando o pai foi preso. Vivia numa vivenda em Altausee, no coração do mundo que acabara de desmoronar. Ela tinha sido presa e depois libertada após a captura de Kaltenbrunner. As forças dos EUA interrogaram Gisela como parte do processo de recolha de informações sobre os últimos dias da RSHA. O relato do agente Madsen sobre a sua chegada à vila onde Gisela vivia antes de encontrar Kaltenbrunner descreve uma mulher de constituição grande, loira, com óculos escuros, que abriu a porta. Quando Madsen a informou de que estava detida e que devia acompanhá-lo, Gisela subiu ao andar superior do edifício, presumivelmente para procurar a criança. Depois saiu e foi levada embora sem incidentes. Mais tarde, na altura da identificação final de Kaltenbrunner, foi o seu abraço espontâneo que confirmou a captura. O CIC interpretou que o gesto não tinha sido planeado. Se tivesse sido deliberado, Gisela teria evitado denunciar a sua amante. Foi um ato reflexo de amor com consequências fatais. De acordo com a informação que circulou mais tarde através da referência citada em Der Spiegel e recolhida no Fórum de História do Eixo, Gisela e os gêmeos acabaram por viver num pequeno quarto com 2 quartos nos arredores de Munique. Da aristocracia prussiana e dos privilégios que vinham de ser amante do segundo homem mais poderoso da SS, passou para a austeridade radical da Alemanha Ocidental do pós-guerra. O reconhecimento da paternidade por parte de Kaltenbrunner aos capelães antes da execução deixou os gêmeos numa posição legal definitiva, mas na prática os bens do homem executado ou não existiam, ou estavam dispersos no fundo de lagos ou enterrados em colinas inacessíveis. Gisela von Westarp faleceu a 2 de junho de 1983 em Munique. A sua sepultura encontra-se no Westfriedhof dessa cidade, catalogada por investigadores genealógicos que também documentaram o seu primeiro filho Jens Wolf, nascido em 1940 e falecido em 2013. Tinha 62 anos na altura da sua morte e nunca fez quaisquer declarações públicas documentadas sobre Kaltenbrunner, o Reich ou a guerra. 40 anos após o fim do Reich passaram sem falar. A historiografia não consegue aceder ao que pensava. Dos gêmeos Ursula e Wolfgang Kaltenbrunner, nascidos no estábulo alpino a 15 de março de 1945, praticamente não existe informação pública disponível para além de registros genealógicos e menções nos arquivos acadêmicos de Peter Black. Nasceram quando o Reich ainda tinha menos de 2 meses de vida. Tiveram um pai que não chegaram a conhecer antes de ele ser executado quando tinham 7 meses. Cresceram com uma mãe que passou da nobreza prussiana para um quarto de 2 divisões em Munique. O apelido Kaltenbrunner, com todo o seu peso, é o único fio documental que os liga à história registrada. São, talvez, as vítimas mais invisíveis de toda esta história. Filhos de um perpetrador, nascidos no momento do colapso, criados na pobreza e no silêncio. Os irmãos de Ernst Kaltenbrunner também tinham estado ativos no aparelho nazi, embora em posições muito menos proeminentes. Werner Kaltenbrunner, o irmão do meio, era advogado em Vöcklabruck e tinha alcançado o posto de Untersturmführer na SS com o número 487.762. Roland Kaltenbrunner, o mais novo, tinha se tornado secretário do comércio do Gau Oberdonal do NSDAP em Linz e detinha o posto de SS Obersturmführer com o número 309.461. Ambos tinham registros como membros do partido e da SS, embora os seus papéis fossem administrativos e não diretamente relacionados com operações de extermínio. O processo de desnazificação na zona americana da Áustria afetou ambos.
Antigos membros da SS, independentemente do seu posto, eram processados e tinham de passar pelas comissões de purga. No entanto, como já referido, a desnazificação austríaca foi notoriamente mais permissiva do que a alemã, especialmente após 1948, quando a lei de anistia reintegrou a maioria dos chamados pequenos criminosos. Werner e Roland não aparecem nos registros dos julgamentos por crimes de guerra e aparentemente foram reintegrados na vida civil. Registros genealógicos mencionam-nos, mas sem informação biográfica após o fim da guerra. O sobrinho Michel Kaltenbrunner, que em 2014 tinha cerca de 79 anos e por isso nasceu por volta de 1935, é presumivelmente filho de um dos irmãos de Ernst. O seu apelido liga-o à família direta do homem executado. O facto de ter usado o nome Kaltenbrunner durante 80 anos na Áustria e de ter decidido falar publicamente apenas em 2014, comovido por um filme de Hollywood, diz muito sobre o peso acumulado do silêncio familiar. Na sua entrevista com o jornalista austríaco, Michel foi a primeira pessoa com esse apelido a aventurar-se no espaço público para dizer algo sobre o passado do seu tio. E o que ele escolheu dizer foi sobre o tesouro e sobre as obras de arte salvas, não sobre os crimes. O apelido partilhado com o irmão executado não facilitou a vida de Werner, Roland ou dos seus descendentes. Kaltenbrunner foi, depois de Nuremberg, um nome associado ao mais alto escalão do aparelho de extermínio. Ser irmão ou sobrinho desse homem numa pequena comunidade austríaca era uma marca que ninguém podia ignorar. A estratégia natural era o desaparecimento do registro público, o exercício discreto das profissões e o não falar. O mesmo padrão foi adotado pelas famílias de outros prisioneiros executados de Nuremberg: o tesouro, o lago e os mistérios alpinos. Nos últimos dias da guerra, quando Kaltenbrunner operava a partir de Althaussee, acumularam-se quantidades de riqueza material à sua volta, cuja magnitude exata nunca foi determinada. A RSH, A e a D trouxeram documentos classificados, objetos de arte roubados, moeda estrangeira e metais preciosos para a região alpina. Algum deste material estava escondido nos arredores da região. Parte dela foi atirada para os lagos da zona, e parte dela simplesmente desapareceu no caos dos últimos dias com os homens que a transportaram. O lago Toplitz, localizado nas montanhas Totes-Gebirge, cerca de 65 quilômetros a sudeste de Salzburgo, tornou-se o epicentro de uma das lendas mais persistentes do período pós-guerra. Testemunhos locais recolhidos imediatamente após a guerra falavam de comboios de caminhões fortemente vigiados pela SS que chegaram ao lago nos primeiros dias de maio de 1945, descarregaram caixas em barcos e afundaram-nas nas águas profundas. O lago possui características físicas extraordinárias. Apenas os primeiros 18 metros de água são oxigenados e contêm vida. Por baixo, a água é fortemente salina e anóxica, o que significa que nada se degrada. Qualquer objeto que caia para além dessa camada de separação permanece perfeitamente preservado em condições de escuridão total e pressão extrema. Em 1959, uma equipa austríaca de salvamento recuperou várias destas caixas do fundo. Continham notas falsas em libras esterlinas com um valor nominal de 700 milhões de libras esterlinas, produto da Operação Bernhard, o plano nazi para destruir a economia britânica inundando o mercado com moedas falsas, com notas indistinguíveis das verdadeiras. Também foram encontradas as placas de impressão. As notas tinham sido fabricadas a partir de 1942 por prisioneiros do campo de concentração de Sachsenhausen, nos arredores de Berlim. A operação produziu moeda falsa suficiente para criar sérios problemas ao Banco de Inglaterra caso tivesse sido distribuída em massa, o que acabou por não acontecer devido ao colapso do Reich. O lago Toplitz tornou-se alvo de repetidas expedições de busca durante décadas. Vários mergulhadores morreram ao tentar explorá-lo. Em 1963, as autoridades austríacas proibiram o mergulho. Em 1983, o biólogo alemão Hans Fricke obteve permissão para explorar as profundezas com uma cápsula subaquática e encontrou a cama coberta de detritos militares, restos de torpedos e maquinaria de guerra,
evidência de que o lago também tinha sido um campo de testes para armas navais durante a guerra. As camadas de troncos depositadas pela passagem do tempo e pelas avalanches tornaram qualquer exploração sistemática praticamente impossível. Em 2005, foi realizada outra expedição autorizada com o apoio da empresa Discovery Networks. O resultado foi novamente fundamentalmente vazio em termos do tesouro hipotético em ouro e divisas. Em 2001, ocorreu uma descoberta que revitalizou todos os rumores. Um turista holandês de férias fez um mergulho recreativo no lago Altaussee, a menos de 5 quilômetros do Toplitz, em águas rasas. No fundo, encontrou o que parecia ser um objeto metálico. Quando os peritos o examinaram, revelou-se ser o selo pessoal oficial de Ernst Kaltenbrunner, gravado com a inscrição Chef der Sicherheitspolizei und des SD, ou seja, chefe da Polícia de Segurança e da SD. A peça permaneceu no fundo do lago durante 56 anos. Tudo indicava que Kaltenbrunner o tinha atirado à água enquanto fugia dos americanos e antes de tentar esconder-se na montanha com uma identidade falsa. A descoberta ligou diretamente Kaltenbrunner à área e alimentou especulações sobre o que mais poderia haver nos lagos circundantes. Para além dos ativos líquidos, existia outra categoria de ativos cujo paradeiro nunca foi estabelecido. Os documentos classificados da RSHA. O aparelho de segurança nazi gerou milhões de páginas de documentação sobre as suas operações. Os ficheiros capturados pelos aliados estavam incompletos. Partes significativas nunca apareceram. Investigadores da série televisiva Hunting Hitler dedicaram um episódio a rastrear mais de 1 tonelada métrica de documentos do RSHA que Kaltenbrunner alegadamente transportou para os Alpes nos últimos meses da guerra. A hipótese é que parte desta documentação poderá estar no fundo do Toplitz ou em esconderijos montanhosos na região. A informação sobre agentes, colaboradores, redes de inteligência e operações secretas que estes documentos poderiam conter tem uma relevância histórica que não diminuiu ao longo do tempo. Em 2014, Michel Kaltenbrunner, sobrinho do executado, falou publicamente pela primeira vez sobre o tesouro. Foi a primeira declaração de um familiar sobre esse assunto. Afirmou: "Posso garantir que há muito ouro e grandes tesouros lá dentro." As suas alegações sobre a localização exata do tesouro eram vagas, indicando que estaria na área onde as notas falsas já tinham sido encontradas em 1959. Michel também descreveu o papel do tio na recuperação das obras de arte das minas de sal de Altaussee. Ele teria dado ordens para neutralizar as bombas que o Gauleiter Eigruber ordenara destruir tudo antes da rendição. Esse episódio da arte salva tem uma sólida documentação histórica, embora o papel exato de Kaltenbrunner nele seja contestado. Nas minas de Altaussee estavam guardadas mais de 6.000 obras de arte roubadas pelos nazis em toda a Europa. A Madonna de Bruges, de Miguel Ângelo, o Políptico de Gant, de Jan van Eyck, o Astrônomo de Vermeer, obras de Rembrandt, Rubens e centenas de outros mestres. Eigruber colocou bombas de 500 quilogramas no interior com a intenção de as explodir antes da rendição. O diretor da mina, Emmerich Pöschmüller, e mineiros locais desativaram as bombas na noite de 3 para 4 de maio de 1945. Se Kaltenbrunner deu alguma ordem nesse sentido, agiu contra as diretivas de Hitler, que ordenou a destruição de tudo o que pudesse ser útil ao inimigo, a chamada Política da Terra Queimada do Decreto de Nero de 1945. O sobrinho Mitchell afirmou que o tio deu explicitamente a ordem para não destruir a arte. O livro do jornalista austríaco Konrad Kramar, Missão Michelangelo, reflete esta tese. Mas a documentação direta de uma ordem de Kaltenbrunner nesse sentido não foi confirmada por fontes primárias independentes. Desnazificação e os seus limites na Áustria. O contexto do silêncio e Peter Black. Para compreender o comportamento pós-guerra da família Kaltenbrunner, é essencial compreender o contexto específico da Áustria. Ao contrário da Alemanha Ocidental, onde o processo de Vergangenheitsbewältigung, a elaboração do passado, foi gradual, mas sustentada durante décadas, a Áustria construiu a partir de 1945 uma narrativa oficial das vítimas coletivas do nazismo.
A Declaração de Independência de 27 de abril de 1945 proclamou que a Áustria tinha sido ocupada e anexada à força pela Alemanha nazi em 1938. Esta narrativa tinha uma base parcial factual. O Anschluss foi uma imposição alemã com colaboração interna entusiástica, mas convenientemente ignorada que uma percentagem significativa dos austríacos tinha sido participantes voluntários no projeto nazi. 8% da população austríaca era membro do partido. Austríacos como Kaltenbrunner, Eichmann, Odilo Globoknik e outros foram executores centrais do Holocausto. E, no entanto, a narrativa coletiva da vítima prosperou durante décadas, com a benção tácita dos aliados, que precisavam de uma Áustria estável e cooperativa durante a Guerra Fria. Neste contexto, a desnazificação austríaca foi o que os historiadores chamaram de branda. Os tribunais populares processaram 137 mil casos entre 1945 e 1948 e emitiram 43 sentenças de morte, das quais 30 foram executadas. Em 1948, a lei de amnistia concedeu perdão aos chamados pequenos nazis, ou seja, aos membros menores. Isto reabilitou centenas de milhares de pessoas e permitiu-lhes regressar às suas profissões e participar na vida pública. O efeito foi que, no final da década de 1940, os antigos nazis integrados em todas as instituições eram tão comuns que mal atraíam atenção. A única monografia acadêmica existente sobre desnazificação na Áustria, escrita pelo historiador Dieter Stiefel em 1981, descreveu-a como uma intervenção infundada e incompetente dos vencedores nos assuntos internos do país. Essa perspectiva, que minimizava a responsabilidade austríaca, dominou o discurso público até ao escândalo Waldheim de 1986, quando se revelou que o candidato presidencial Kurt Waldheim tinha mentido sobre o seu passado como oficial da Wehrmacht. O caso Waldheim desencadeou primeiro um enorme debate austríaco sobre a cumplicidade nacional com o nazismo. Mas em 1986, os filhos de Kaltenbrunn eram adultos que tinham construído toda a sua vida sob o regime anterior de silêncio. Neste contexto, a família Kaltenbrunner não era a única a procurar anonimato. Foi uma das muitas famílias de perpetradores que tiveram de navegar a transição do Reich para o mundo pós-guerra. O que era particular no seu caso era o grau de exposição pública. O nome de Ernst Kaltenbrunner tinha ressoado nos julgamentos de Nuremberg, seguido por milhões de pessoas em todo o mundo. Não era um criminoso local que pudesse ser facilmente esquecido. Foi um dos 12 homens enforcados na manhã mais famosa do século XX em termos judiciais. Este grau de notoriedade tornava o silêncio familiar não só uma opção discreta, mas uma necessidade para a sobrevivência social. A única janela acadêmica rigorosa para a vida dos Kaltenbrunner no período pós-guerra foi aberta pelo historiador americano Peter R. Black com a sua tese de doutoramento de 1981 na Universidade de Colômbia, intitulada Compromisso Ideológico e Política Pessoal no Terceiro Reich, o caso de Ernst Kaltenbrunner. Black foi mais tarde historiador sênior no Museu do Holocausto dos EUA. Em 1991, publicou a versão alemã sob o título Ernst Kaltenbrunner, Vassal Himmlers, INSS Karriere, que significa vassalo de Himmler, uma carreira nas SIS que permanece como a única biografia acadêmica exaustiva disponível sobre os executados. Para a sua investigação, Black entrevistou Hans-Jörg Kaltenbrunner, bem como Wilhelm Hüttl, Otto Holzinger e Leopold Taves, entre outros colaboradores de Ernst durante a guerra, por volta de 1977. As gravações em cassete foram doadas por Black ao USHMM em 2010 e estão listadas no site da European Holocaust Research Infrastructure. A entrevista oral com Hans-Jörg Kaltenbrunner totaliza 90 minutos em 2 cassetes. É a única intervenção direta de um familiar da pessoa executada que entrou no domínio semipúblico de um arquivo institucional. Nestes arquivos também está depositado um postal escrito por Ernst Kaltenbrunner ao seu filho Hans-Jörg em 1944, quando o rapaz tinha 9 anos. O documento não foi reproduzido nem citado em publicações acessíveis,
mas a sua existência confirma que existia, pelo menos nessa altura, algum tipo de comunicação afetiva entre o pai e o filho mais velho. Um postal de um pai para o seu filho de 9 anos, escrito enquanto esse pai supervisionava o aparelho de extermínio em massa em Berlim, é um daqueles artefactos que condensam a insuportável dualidade do nazismo comum. O trabalho de Black estabeleceu de forma definitiva que Kaltenbrunner não era o signatário ignorante e passivo dos documentos que ele próprio reivindicava em Nuremberg, mas sim um operador ativo e ideologicamente comprometido que supervisionava e participava em decisões de assassinatos em massa. Ao mesmo tempo, o livro oferece nuances sobre a psicologia do homem. O seu genuíno amor pelo xadrez, a sua competência como violinista amador, a sua vida familiar na Áustria, coexistiram com responsabilidade direta por milhões de mortes. A compartimentalização psicológica que permite esse tipo de coexistência é um dos enigmas mais perturbadores da história do nazismo, e os filhos de Kaltenbrunn viveram dentro dessa compartimentalização sem compreender as suas consequências externas até que o mundo inteiro lhes apresentou isso sob a forma de um tribunal internacional. O destino da família Kaltenbrunner não foi excepcional entre os familiares dos executados em Nuremberg, embora cada caso tivesse as suas particularidades. Comparar padrões permite-nos compreender melhor os mecanismos de adaptação e sobrevivência na Europa do pós-guerra. A família de Joachim von Ribbentrop, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reich, também executado em outubro de 1946, escolheu a narrativa ativa. A sua esposa Annelies publicou memórias numa tentativa de reabilitar a memória do marido. O seu filho Rudolf von Ribbentrop, oficial da Waffen-SS, escreveu as suas próprias memórias décadas depois. A voz ativa teve os seus custos em termos de crítica pública, mas também permitiu-lhe manter uma presença no discurso histórico. A família de Hans Frank, governador-geral da Polônia, executado em outubro de 1946, produziu o caso mais conhecido de ruptura geracional. O seu filho Niklas Frank, nascido em 1939, tornou-se jornalista e publicou em 1987 Der Vater, um livro devastador que denunciava os crimes de Hans Frank sem paliativos. Niklas viaja periodicamente pela Alemanha e Polônia com uma fotografia do corpo do pai pendurado na forca em Nuremberg, num ato que descreve como uma necessidade moral. É o oposto do silêncio adotado pelos Kaltenbrunners. O caso da família Himmler é talvez o mais analisado em termos acadêmicos. O Reichsführer SS suicidou-se antes de ser capturado em maio de 1945, mas o seu irmão Gebhard Himmler sobreviveu até 1982 sem ter condenado publicamente Heinrich. Em 2005, a sua neta Katrin Himmler, filha de Gebhard Jr., publicou O Irmão, um livro sobre a família Himmler no nazismo que foi tanto uma investigação histórica como um ato de elaboração do passado. Katrin Himmler adotou uma posição de reconhecimento explícito dos crimes do seu tio-avô. É outra possível resposta ao peso do apelido. Os Kaltenbrunner não produziram nenhum equivalente a Katrin Himmler. A família de Julius Streicher, o pornógrafo do antissemitismo, oferece o exemplo mais sombrio de continuidade. O seu filho Lothar Streicher continuou durante décadas o ativismo de extrema-direita na Alemanha, o que levou a condenações legais. Os Kaltenbrunn não têm registro documentado de continuidade ideológica. O filho Hans-Jörg era advogado e jogador de xadrez. Não existem registros de filiação política problemática. Se a segunda geração manteve alguma simpatia pelas ideias do pai, fez-o em domínio completamente privado e sem qualquer rastro chegar ao registro público. Um padrão que os Kaltenbrunn partilhavam com outras famílias de perpetradores era a utilização das possibilidades oferecidas pela permissiva desnazificação austríaca, permanecer no país de origem, exercer profissões liberais e manter um perfil civil baixo. Na Alemanha, muitas famílias dos agressores emigraram para outros países europeus ou para a América Latina. Os Kaltenbrunn permaneceram na Áustria, na região de Oberösterreich, onde tinham raízes de gerações anteriores. A permanência territorial era outra forma de normalização. Continuar a fazer parte do tecido social de uma comunidade onde o apelido era conhecido, mas onde as regras de não falar também eram conhecidas e respeitadas.
O peso do apelido, identidade e memória nas gerações seguintes. Um dos debates mais persistentes na psicologia histórica e na filosofia moral é se os descendentes dos perpetradores têm algum tipo de responsabilidade pelos crimes dos seus antepassados. A resposta legal é clara: a responsabilidade criminal é pessoal e não transferível. Mas a responsabilidade moral e o fardo psicológico são outra questão, muito mais complexa. Entre 1985 e 1988, o psicólogo israelita Dan Baron realizou entrevistas a 13 filhos adultos de perpetradores nazis, cujos resultados publicou em 1989 sob o título Legado do Silêncio. Os resultados foram consistentes. A maioria cresceu em famílias onde o passado do pai era um tema absolutamente tabu. Muitos nada sabiam das verdadeiras atividades dos seus pais até atingirem a idade adulta e acediam a fontes externas, livros de história, filmes, artigos de jornais. A ruptura entre a imagem doméstica do pai e a imagem histórica do agressor produziu uma cisão psicológica que os descendentes tiveram de resolver de alguma forma. Alguns fizeram-no negando, outros aceitam com horror e muito poucos se tornaram porta-vozes ativos da memória, como Niklas Frank. Para os filhos de Kaltenbrunner, a situação tinha características específicas adicionais. O pai foi executado quando Hans-Jörg tinha 11 anos, Gertrude 9 e Bárbara apenas 2. O facto de o pai ter morrido quando as crianças eram tão pequenas e nas circunstâncias mais dramáticas possíveis produz um tipo de ausência mais complexo do que a simples morte natural. O pai é simultaneamente alguém de quem não há memória pessoal significativa e alguém cuja sombra está omnipresente no mundo exterior. A infância de Hans-Jörg foi passada nos anos da ocupação aliada da Áustria, rodeado de provas dos crimes do Reich, com um apelido que era uma coordenada direta ao coração desse aparelho criminoso. Gerir esta realidade a partir dos 11 anos é uma tarefa de tal complexidade que os registros históricos disponíveis não nos permitem reconstruir com precisão. O facto de Hans-Jörg ter escolhido a mesma profissão que o pai, o direito, e também o mesmo que o avô Hugo, é um facto que admite múltiplas interpretações. Pode ser uma reprodução inconsciente de modelos familiares, uma forma de demonstrar competência legítima no mesmo campo em que o pai exerceu antes de ingressar na SS, ou simplesmente a escolha mais natural dado o ambiente familiar e cultural. Também pode ser uma forma de afirmar que os Kaltenbrunner podiam ser advogados sem serem criminosos, que o apelido tinha outra história antes da SS. O que é documentável é que exerceu a advocacia de forma respeitável, sem qualquer escândalo associado ao seu apelido, e que encontrou no xadrez um espaço de sociabilidade internacional onde a identidade podia ser construída com base no mérito intelectual, independentemente da genealogia. A questão de saber se os netos e bisnetos de Kaltenbrunner, que são adultos em 2026, têm esse apelido é praticamente impossível de estabelecer com dados públicos disponíveis. O apelido Kaltenbrunner não é invulgar na Áustria e muitos portadores desse apelido não têm relação com Ernst. Os descendentes diretos da pessoa executada podem ter mantido o apelido ou escolhido mudá-lo, uma possibilidade legal na Áustria. Redes genealógicas online têm registros parciais que sugerem que pelo menos alguns dos descendentes mantêm o apelido, mas a privacidade dos indivíduos torna essa informação, por definição, incompleta. Em 2026, 8 décadas após a execução de Ernst Kaltenbrunner, os contornos do destino da sua família permanecem largamente difusos. O que a história registrada pode confirmar é um esqueleto de factos. 5 filhos de 2 mães diferentes, um apelido carregado de antecedentes criminais, décadas de silêncio, um filho advogado que morreu em Budapeste, um amante que morreu em Munique, um sobrinho que falou de um tesouro, documentos do pós-guerra guardados nos arquivos do USHMM. O Lago Toplitz ainda não revelou os seus principais segredos, se é que tem algum para entregar para além das falsificações já recuperadas. As autoridades ambientais austríacas tentaram proibir novos mergulhos para proteger o ecossistema do lago, cujas águas abaixo dos 18 metros são anóxicas e contêm organismos únicos, incluindo a bactéria que Hans Frick identificou nos anos 80 como nova para a ciência. O lago não tem apenas uma história humana, tem também uma história natural específica.
O selo pessoal de Ernst Kaltenbrunner, recuperado em 2001 no Autopsy, está na posse das autoridades austríacas e tem sido ocasionalmente exibido em exposições sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o período de Autopsy como refúgio nazi. É um dos poucos objetos materiais diretamente ligados a ela que sobrevivem de forma acessível. Os seus restos físicos não existem. O corpo foi cremado e as cinzas espalhadas num afluente do Isar para impedir qualquer local de culto. Os arquivos do USHMM em Washington contêm as gravações das entrevistas com Hans-Jörg Kaltenbrunner, conduzidas por Peter Black. O acesso a essas gravações é regulado por protocolos de privacidade que o museu aplica a materiais orais quando envolvem pessoas cujos descendentes possam estar vivos. Não foram publicadas transcrições completas dos processos. O postal de 1944 de Ernst a Hans-Jörg também se encontra nesses arquivos, sem qualquer reprodução acessível. A biografia de Black, Himmlers Vassal, publicada em 1991 em alemão, continua a ser a única monografia acadêmica sobre Ernst Kaltenbrunner. Não foi publicado nenhum estudo dedicado à família do homem executado, ao contrário do que aconteceu com as famílias dos outros perpetradores. Os Kaltenbrunner conseguiram o que procuraram durante décadas: manter-se fora do radar da história popular. O preço desse anonimato é que a história que poderiam contar sobre como viver com esse apelido, como essa herança é elaborada e como uma vida se constrói à margem desse passado, permanece inacessível. A questão do que os descendentes de hoje sabem sobre o possível tesouro é, talvez, a mais intrigante na prática. Se Mikkel Kaltenbrunner tinha informação suficiente em 2014 para afirmar com certeza que havia ouro no Topolitz, essa informação tinha de vir de algum lado, de histórias familiares transmitidas oralmente de geração em geração, de documentos ou cartas guardadas, ou do conhecimento direto daqueles que transportaram esse material em 1945. A transmissão oral desses segredos em famílias que mantêm o silêncio público, mas não o silêncio interno, é um fenômeno bem documentado na literatura sobre as famílias dos perpetradores. O silêncio lá fora e a história interna são dois registros paralelos que coexistem por gerações. Os interrogatórios de Nuremberg. O que Kaltenbrunner revelou sobre a sua família. Os interrogatórios pré-julgamento e as entrevistas com o psiquiatra Leon Goldenson oferecem excertos únicos sobre como o próprio Kaltenbrunner via a sua família e que aspectos da sua vida privada estava disposto a discutir. Goldenson entrevistou todos os principais arguidos de Nuremberg entre janeiro e agosto de 1946 nas suas celas, e as suas notas, publicadas póstumamente em 2004 sob o título As Entrevistas de Nuremberg, incluem várias sessões com Kaltenbrunner. Nessas entrevistas, Kaltenbrunner falou com orgulho da sua formação jurídica, da sua visão da Áustria como a sua verdadeira pátria e do seu amor pela música clássica. Falava também da situação da sua família com uma mistura de preocupação pragmática e distanciamento emocional que Goldenson achava notável. Kaltenbrunner parecia mais preocupado com a imagem que deixara no registro histórico do que com a situação concreta de Isabel e dos seus filhos. Os seus esforços durante o julgamento visavam convencer o tribunal e a posteridade de que era um homem razoável, não um monstro, mas a preocupação com a situação material e emocional da sua família ocupava menos espaço nas suas declarações. Numa sessão com Goldenson, Kaltenbrunner referiu-se a Gisela von Westarp e aos gêmeos com genuíno afeto. Quando questionado pelo agente Madsen nos dias após a captura, uma das testemunhas do interrogatório apontou que a única vez que a máscara de indiferença de Kaltenbrunner quebrou foi quando Madsen mencionou o nome de Gisela. Nesse momento, ele acenou com a cabeça e fez várias perguntas sobre ela. Foi a única pessoa por quem expressou preocupação pessoal direta nesse contexto. O documento da CPMNA sobre os últimos dias de Kaltenbrunner, assinado por Matheson e desclassificado décadas depois, descreve o período de interrogatório no quartel-general da 80ª Divisão e depois no Campo 020 em Inglaterra, perto de Richmond, onde os britânicos o submeteram a um tratamento invulgar. O documento não especifica em que consistia esse tratamento,
mas o Campo 020 era o principal centro de interrogatório do MN5 para prisioneiros de alto valor, onde eram aplicadas técnicas de intensa pressão psicológica. A referência do agente americano a esse período como um de tratamento invulgar no contexto da civilidade britânica habitual sugere que a intensidade do interrogatório foi notável mesmo para os padrões daquele local. O que Kaltenbrunner revelou ou não revelou nesses interrogatórios sobre o paradeiro do tesouro, sobre os documentos classificados da RSHA e sobre as redes de inteligência que construiu, é parte da informação que permanece classificada ou não disponível nos arquivos públicos. É possível que os registros desses interrogatórios contenham informações sobre como esperava que a sua família sobrevivesse financeiramente após a guerra, se deixou instruções sobre o tesouro ou sobre a natureza exata dos bens que tinha depositado nas mãos dos aliados. Essa informação, se existir, não foi publicada. Ernst Kaltenbrunner aparece em inúmeros filmes, documentários e séries sobre o nazismo. Foi personagem em várias produções sobre os julgamentos de Nuremberg. O programa televisivo do History Channel Hunting Hitler usou-o como figura central nos episódios sobre o tesouro nazi. O livro de John Toland, The Last 100 Days, menciona-o no contexto dos últimos dias do Reich. O filme The Monument não o incluiu como personagem, embora o seu papel no episódio da Arte de Autopsy fosse relevante. Algo que o sobrinho Mitchell apontou como a razão que o motivou a falar. Queria que o papel do tio no salvamento da arte fosse reconhecido. A figura de Kaltenbrunner na cultura popular é sempre unidimensional. O grande vilão das SS, sucessor de Heydrich, aquele que ordenou o assassinato. A verdadeira complexidade do homem, o seu passado como advogado competente, o seu gosto pelo violino e pelo xadrez, a sua relação com um jovem amante a quem escreveu cartas da prisão a perguntar sobre os gêmeos, é geralmente omitida nestas representações. Para a família que levava o seu apelido, a representação cultural era uma pressão adicional. Sempre que Kaltenbrunner aparecia numa produção sobre o nazismo, o apelido voltava a circular. A memória histórica de Kaltenbrunner na Áustria tem características particulares. O campo de concentração de Mauthausen, que Kaltenbrunner visitava regularmente e onde testemunhou execuções demonstrativas, é agora um memorial. A aldeia de Ried im Innkreis, onde nasceu, tem uma relação difícil com este facto. Não existem monumentos que o comemorem, nem houve um debate público sustentado sobre a figura local mais conhecida do século XX. É o equivalente regional ao silêncio familiar. Um não-discurso coletivo que mantém a tranquilidade diária à custa de uma elaboração do passado que nunca se completa. A Vila Carey, em Altaussee, onde Kaltenbrunner estabeleceu a sua última sede, mantém-se privada e não está aberta ao público. A cabana no Totes-Gebirge, onde foi capturado, ainda existe e é acessível a pé a qualquer pessoa fisicamente capaz de fazer a caminhada de 6 quilômetros desde o fim da estrada. O blog Dead Range, que documenta sítios históricos da Segunda Guerra Mundial, descreve a cabana e o caminho até lá em detalhe, incluindo referências ao testemunho de Matson sobre encontrar ouro nos bolsos dos guardas mantidos ao lado de Kaltenbrunner. A geografia alpina dessa história é real e visitável, acrescentando uma dimensão tangível a uma narrativa que pode parecer distante. A questão de saber se algum dos familiares de Kaltenbrunner alguma vez visitou Mauthausen, o campo onde o homem executado observou demonstrações de métodos de assassinato e ao qual a historiografia o liga diretamente, não tem resposta documentada. Os arquivos do Memorial de Mauthausen incluem testemunhos de milhares de sobreviventes e documentação meticulosa da administração do campo durante a guerra, mas não registram as visitas de familiares dos perpetradores, ao contrário do que acontece noutros memoriais como Auschwitz-Birkenau, onde estas visitas foram documentadas e analisadas academicamente. O que os ficheiros não dizem? As perguntas sem resposta. A historiografia sobre Ernst Kaltenbrunner apresenta lacunas notáveis. Muitas delas correspondem precisamente ao período após a sua captura e à história da sua família. A biografia de Peter Black é exaustiva sobre a carreira do executado, mas necessariamente limitada quanto ao que aconteceu aos sobreviventes. Fóruns especializados de história acumularam investigação amadora de qualidade variável, mas com descobertas ocasionalmente valiosas.
Os arquivos genealógicos possuem dados civis parciais, e os arquivos institucionais do USHMM têm materiais acessíveis ao público que podem encerrar algumas das questões em aberto. Entre as questões sem resposta definitiva está se Elisabeth Kaltenbrunner e Gisela von Westarp tiveram algum contato após a guerra. Durante a guerra, Gisela foi amante do marido de Isabel, o que tornou a relação entre os dois uma potencial fonte de tensão. Mas ambas eram mães de filhos do mesmo homem executado, ambas estavam em necessidade material e ambas estavam na Áustria no período pós-guerra. Se houve algum contato entre as duas famílias ou se foram mantidas completamente separadas, é algo que os registros disponíveis não permitem estabelecer. Outra questão em aberto é o destino dos ficheiros pessoais de Kaltenbrunner. Nas propriedades confiscadas após a detenção, deveriam ter havido documentos pessoais, cartas, fotografias, documentos. Parte deste material foi capturada pelos aliados e está dispersa em diferentes arquivos. Mas alguns dos documentos pessoais dos hierarcas nazis chegaram às suas famílias de formas diferentes, como evidenciam os casos das cartas de Himmler, que apareceram décadas depois na posse dos seus descendentes, ou os diários de Goebbels, que demoraram anos a sair da Rússia. Não há indicação pública de que os Kaltenbrunner mantenham quaisquer ficheiros pessoais do executado, mas também não há confirmação de que tal não seja o caso. A questão do impacto da execução nos irmãos Werner e Roland Kaltenbrunner é igualmente impenetrável. Ambos sobreviveram ao processo de desnazificação e regressaram às suas vidas civis. Ser irmão do homem que liderou o aparelho terrorista nazi e foi executado publicamente em Nuremberg implica uma exposição que não pode ser ignorada. Mas os registros disponíveis não contêm uma única declaração de nenhum deles sobre Ernst, sobre os seus crimes, sobre os julgamentos ou sobre o impacto nas suas próprias vidas. O silêncio estendeu-se também aos irmãos. Finalmente, há a questão da transmissão oral dentro da família. Em estudos sobre as famílias dos perpetradores, foi repetidamente documentado que o silêncio público coexiste com uma transmissão privada de narrativas sobre o passado. Os filhos e netos dos agressores muitas vezes sabem mais sobre os seus antepassados do que admitem publicamente. Esta narrativa privada pode ser de defesa do relativo, de negação dos crimes, de elaboração complexa ou de simples contextualização histórica. No caso dos Kaltenbrunner, a única fuga dessa história privada para o espaço público foi a de Michel, em 2014, e o que ele escolheu dizer foi sobre o tesouro e sobre a arte guardada. Não sobre as vítimas de Mauthausen, nem sobre as deportações, nem sobre os Einsatzgruppen. A escolha do que é dito quando finalmente é dito é tão reveladora quanto o próprio silêncio. A história da família Kaltenbrunner após a execução do patriarca é, na maior parte, a história de um silêncio. Não o silêncio daqueles que nada têm a dizer, mas o silêncio ativo e deliberado daqueles que avaliaram as consequências de falar e concluíram que o custo supera o benefício. É uma estratégia compreensível do ponto de vista humano e individual. O problema é que este silêncio coletivo tem o efeito de deixar partes em branco da história que merecem ser documentadas. Há algo de peculiar no facto de a única abertura pública significativa da família ter vindo do filme de George Clooney sobre os monumentos. O sobrinho Mikkel, que esteve em silêncio durante décadas, escolheu falar quando viu que uma produção de Hollywood não mencionava o seu tio no contexto das obras de arte salvas. A motivação não era o reconhecimento dos crimes, mas a reivindicação de um mérito específico. É o único registro disponível de como a família processou o passado de Ernst Kaltenbrunner para fora, não como um conjunto de crimes que merecem condenação explícita, mas como uma história complexa, onde também há episódios que merecem ser conhecidos na sua totalidade. Esta perspectiva não equivale à negação ou reabilitação da pessoa executada, mas reflete o tipo de narrativa que as famílias dos perpetradores constroem internamente para continuarem a viver com esse apelido. A narrativa de que a história é mais complexa do que os livros dizem, que o pai ou o tio também tiveram aspectos humanos e ações positivas, que o julgamento sumário da história popular não capta a totalidade do indivíduo. É uma narrativa psicologicamente compreensível e também, do ponto de vista das vítimas, historicamente insatisfatória.
Os 5 filhos de Ernst Kaltenbrunner, nascidos entre 1935 e 1945, são em 2026 pessoas com mais de 80 anos ou já faleceram. Hans-Jörg faleceu em 2007. Gisela, a mãe dos gêmeos, faleceu em 1983. A segunda geração está a chegar ao seu fim biológico. A terceira e quarta gerações, netos e bisnetos de Ernst Kaltenbrunner, são adultos e jovens adultos que vivem no anonimato do século XXI. A sua relação com esse apelido na era das pesquisas na internet, onde o nome Kaltenbrunner produz resultados imediatos ligados a crimes contra a humanidade e aos julgamentos de Nuremberg, é uma questão que a história do pós-guerra não pode resolver, mas que a sociedade contemporânea inevitavelmente impõe a quem o usa. O que pode ser confirmado com os dados disponíveis é que os filhos de Kaltenbrunner não seguiram os passos do pai em termos de ideologia ou criminalidade. Hans-Jörg era advogado e jogador de xadrez numa aldeia austríaca. Gertrude e Bárbara desapareceram na vida privada. Os gêmeos, Ursula e Wolfgang, que nasceram quando o Reich estava a morrer num estábulo nos Alpes, cresceram sem pai, com uma mãe que ia dos salões de Berlim para um pequeno quarto em Munique. O sobrinho Michel viveu durante décadas a guardar informações que finalmente partilhou, já na velhice, comovido por um filme de Hollywood. A carta da prisão com a frase sobre a coleção de selos resume um paradoxo que define toda a família. Um homem que controlava um dispositivo que expropriava os pertences de milhões de vítimas, cujos agentes tinham transportado toneladas de ouro e joias roubadas para os Alpes, disse à família que tudo o que lhes restava era uma coleção filatélica. Se era mentira, era uma mentira calculada para proteger um tesouro. Se fosse verdade, era o retrato de alguém que participou no maior saque da história da Europa sem guardar nada para si. Nenhuma das possibilidades é reconfortante. As moedas de ouro que apareceram nos jardins de Altausee nos invernos após o fim da guerra, as notas falsas recuperadas da base do Toplitz, o selo de prata encontrado por um turista holandês no Altausee são os vestígios materiais que restam desse mundo. Os Kaltenbrunner deixaram outros vestígios, menos visíveis, mas igualmente reais. Um filho advogado que morreu em Budapeste, uma amante que criou sozinha os gêmeos em Munique, uma esposa que não deixou memórias escritas, filhas que escolheram viver à margem da história que leva o seu apelido. São os resíduos humanos do colapso de um regime, e a sua história parcialmente reconstruída faz parte do arquivo do século XX tanto quanto os julgamentos de Nuremberg, que condenaram o seu patriarca à forca. A dispersão das cinzas de Ernst Kaltenbrunner num afluente do Isar foi um ato deliberado de apagamento material. Os aliados não queriam túmulos que se tornassem altares. Alcançaram materialmente o seu objetivo. Não podiam fazer o mesmo com a memória, que opera com as próprias leis e tempos. Os arquivos do USHGHMM preservam as gravações com a voz de Hans-Jörg. Os registros genealógicos preservam as datas de nascimento e morte de Gisela e dos irmãos. Os fóruns de história preservam fragmentos de décadas de investigadores que tentaram juntar as peças do que aconteceu. O lago Toplitz preserva tudo o que tem no seu fundo anóxico, e o apelido Kaltenbrunner ainda existe na Áustria, carregado por pessoas que vivem as suas vidas com o desconforto específico de alguém que mantém o seu documento de identidade diretamente para o epicentro do terror nazi no século XX. O caso da família Kaltenbrunner é um caso limítrofe do que os sociólogos chamam de transmissão intergeracional do trauma. Neste caso, o trauma não vem de ter sofrido a violência, mas de ter sido ligado por acidente de nascimento ou amor ao agressor. Os padrões são reconhecíveis. Silêncio, a reformulação seletiva da narrativa, a estratégia de descrição e perfil baixo, o ocasional desabafo no espaço público em momentos específicos. Tudo isso faz parte da história dos Kaltenbrunners após 1946. Os fragmentos são suficientes para reconhecer o padrão. Não são suficientes para conhecer toda a história. Essa história, se existe em algum lugar com alguma coerência, está na cabeça e no coração de pessoas que escolheram não a contar.